E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Igor e eu gostaria de falar com vocês a respeito do sacerdócio, tendo como base o Evangelho. Então surge a primeira pergunta que talvez muitas pessoas não saibam responder, que é: o que é o sacerdócio? Ou melhor, o que é um sacerdote? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós temos algum exemplo do que seria um sacerdote. É aquele que ministra ao Senhor. Uma das heranças que nós temos na Reforma Protestante é aquilo que nós chamamos de o sacerdócio de todos os santos. O que isso quer dizer? Que agora não mais um líder religioso ou alguém que tem um cargo na igreja é que pode exercer isso, mas todos os santos, ou seja, todos aqueles que foram salvos por Jesus. Ou seja, sacerdócio então está muito conectado com a nossa identidade, com quem nós somos. Em Apocalipse você tem uma afirmação muito significativa, porque diz assim que Deus nos constituiu reino e sacerdote. Ou seja, Ele nos deu tudo aquilo que nós precisávamos para exercermos esse sacerdócio. Jesus, Ele rasga o véu de separação entre nós e Deus. Então, a partir disso, a partir da obra de Cristo, nós podemos entrar no lugar santíssimo e ministrarmos a Deus. Então surge talvez uma pergunta que é: por que então o sacerdócio com base tendo o Evangelho? E aqui eu queria te falar algo muito significativo, porque nós, bons evangélicos, precisamos ouvir constantemente o Evangelho e sermos lembrados dessa verdade. E por que eu digo isso? Quando nós olhamos para a nossa vida de oração, não sei você, mas minha vida foi assim. No começo da minha jornada, parecia que eu tentava de alguma forma, por meio das minhas orações, por meio das minhas intercessões, conquistar Deus, chamar a atenção de Deus, ou até mesmo se fazer merecedor do amor de Deus. Quem nunca praticou atos religiosos pensando que talvez dessa forma Deus nos amaria mais? E aqui é o X da questão. Nós só temos essa mentalidade porque nós ainda não entendemos o Evangelho. Tem muitas pessoas que vão dizer que talvez um dos maiores campos missionários nós temos atualmente não são simplesmente os povos não alcançados, mas até mesmo dentro da igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho. E para poder tentar de forma sucinta te explicar o que é isso, eu queria te fazer 4 perguntas. A primeira é: quem é Deus? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que existe um Deus que é totalmente transcendente, alguém que é totalmente superior a toda a sua criação. Ele é totalmente santo, separado, todo-poderoso. Mas ao mesmo tempo, nós olhamos e percebemos que Deus, ele é um Deus imanente, ou seja, ele está totalmente presente, totalmente envolvido com a sua criação. E aqui nós então temos a segunda pergunta, que é: quem é o homem? Quando nós sim olhamos para o relato das Escrituras, o homem foi criado como alguém em sua essência bom. Mas no terceiro capítulo das Escrituras, quando a história está começando, a história da humanidade está começando, acontece um fato muito importante para nós, que é a queda do homem. Ou seja, Adão, ele vai contra Deus e ele peca, e não somente ele, como toda a humanidade recebe a consequência desse ato. Então nós todos nascemos em pecado, nós todos somos pecadores, e as Escrituras vão falar que até mesmo os nossos pensamentos desde a nossa infância são maus. Nós somos treinados para praticar o mal. Esse é o nosso estado atual, homens falhos e pecadores. E aí surge a terceira pergunta, que é: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar aquilo que havia se perdido, ou seja, veio nos reconectar de volta ao Pai. E aí surge uma quarta pergunta, e a última pergunta qual então deve ser a nossa resposta? Arrependimento e fé. Não só como uma porta de entrada, eu encontrei com Jesus, Jesus me salvou e eu tive arrependimento e fé, e agora então eu devo caminhar sem ter fé e arrependimento. Isso é uma mentira, porque o Evangelho, ele é feito de uma vida de arrependimento e fé, diariamente arrependimento e fé. Por que eu estou falando todas essas coisas a respeito do Evangelho? Porque isso é crucial para a nossa vida de oração, porque nós não merecíamos estarmos diante de Deus. Nós nunca poderíamos comprar essa posição, mas
Cristo nos reconectou, então nós podemos ministrar a Deus. Esse é quem nós somos, esse é o nosso chamado. E vamos lá, ninguém é merecedor ou digno dessa função, ou digno desse estado de ser, porque nós estávamos num buraco e Cristo nos tirou de lá e nos reconectou ao coração de Deus Pai. E o que eu queria argumentar com vocês nessa hora é: pare de tentar conquistar ou se sentir merecedor do amor de Deus. Simplesmente deixe Ele te amar. E a partir deste lugar, ministre a Ele, construa sua vida de oração. Por isso que o nosso sacerdócio precisa ser fundamentado no Evangelho. Porque se não for neste lugar, nós vamos estar tentando comprar Deus e nós nunca poderíamos pagar esse valor.